meus queridinhos e queridinhas, beleza? Estamos aqui para fazer uma live totalmente dedicada à arbitragem, né, cara? Sem eles não tem jogo, né? Então, estamos aqui para falar para você que curte futebol americano, as regras para iniciantes, para coaches, para jogadores, que você que é jogador tem que aprender regra, cara. Se você entrar em campo e não entender de regra, nem entre em campo. E, por fim, também falar um pouquinho de novas regras, né? Eu sou o Valdomiro Júnior, né? O Valdô Júnior, para vocês que conhecem, e quem não conhece, Valdomiro Júnior, mas também podem me chamar de Valdô Júnior, porque vocês são meus amigos e são íntimos. Então, estamos começando aqui mais essa live, né, para a Federação Paranaense de Futebol Americano, essa live que tem o intuito, tem a ação da federação como para democratizar o futebol americano, facilitando assim que todos tenham interesse pelo esporte, para você aprender, você ser inserido nesse esporte maravilhoso que a gente tanto ama, né? E que você também pode aprender e que parte dele virou olímpico, né? Então, você que possa aprender mais e ter a prática, né, para aperfeiçoar seus conhecimentos, né, ter a mais aprofundado conhecimento do futebol americano. E essa live a gente está falando um pouquinho do torneio Sub-20, né, de futebol americano, que ela é aprovada pelo Pro Esporte, fornecida pela Secretaria do Estado do Esporte do Paraná, né, a Secretaria de Esporte do Paraná, e tem como empresa incentivadora desse projeto a Copel Pura Energia. Obrigado, Copel, por esse grande advento que você fez para nós e de acreditar no futebol americano. Aí agora vai começar o show. Por quê? Porque como que vai começar o show? Porque a gente tem aqui Jackson Martinique. Seja muito bem-vindo, Jackson Martinique, presidente da Federação Paranaense de Futebol Americano. Boa noite, Jackson. Boa noite, bom dia para você que está assistindo em qualquer horário aí, cara. Boa noite, Valdo. Obrigado pelo convite aí. Tem que agradecer também a Copel e a oportunidade de a gente democratizar o acesso aí ao nosso esporte que a gente ama tanto e luta por ele, né? E vamos ver do que a gente consegue contribuir aí para falar um pouco de regras. E eu até tenho alguns amigos que falam, né, agora com colegas do meu filho, quando a gente tem que ir num jogo, eu quero aprender. Eu falei, tem que ir num jogo, senta lá do nosso lado e a gente vai falando, que daí você já entende e não larga mais. Mas se prepare, que daí você não larga mais, né? É um esporte apaixonante. Até vim com a camisetinha aqui, ó, bonitinha para vocês, ó. A Peter joga a flag e faz esse sinal de timeout, que nós temos duas lendas da arbitragem aqui com a gente. Felipe Oliveira, 200 mil finais de paranaense, de brasileiro, de nacional, né? 1 milhão de jogos apitados. Seja bem-vindo, Felipe. Fala, galera. Prazer estar novamente a gente trocando ideia, né? Vamos realizar esse bate-papo aí para tentar aí elucidar um pouco para o pessoal como que é a prática do futebol americano, né? Nos níveis mais iniciantes e tal, para jogadores também. Mas é sempre um prazer poder conversar com vocês, estar com os amigos, seja em campo, na arquibancada ou, enfim, nos meios virtuais. É sempre muito legal estar com vocês. Vamos que vamos. E para finalizar, né, cara, esse quarteto fantástico. Eu sou o menos fantástico desse quarteto, mas estamos aí nesse quarteto fantástico. Jimmy Michelasso, também 1 trilhão de jogos. Ele é diretor da arbitragem na Federação Paranaense de Futebol Americano. A voz mais maravilhosa da arbitragem aí. Seja muito bem-vindo, Jimmy, e vamos para cima hoje, né? É isso aí, olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver participando aí. Vamos falar um pouco do esporte, das regras e de todos que estão envolvidos e fazem parte do nosso esporte. Então vamos lá,
falar, né, cara? Isso daqui é mais um bate-papo. A gente não quer ser chatão, não queremos ser nada assim. Então a gente quer fazer mais um bate-papo para você que está em casa, está acompanhando, para você entender melhor as regras. Às vezes as pessoas pensam, o futebol americano é mais um batendo um contra o outro. Não, o futebol americano é um xadrez humano. Tem muita coisa legal para você ver, muita coisa interessante. São coisas que. Como que eu posso te dizer? Os pormenores da regra que muitos, até atletas, não sabem. Então, por isso que a gente está fazendo para iniciantes, atletas, coaches, que tem coach que vem e dá de dedo na cara lá do Felipe, do Jimmy, e que não precisava se soubesse a regra. Tá? Então, vamos começar um pouquinho aí com regras para iniciantes. Eu deixo a palavra ali com o Felipe, com o Jimmy, que eles podem. Cara, eles são autoridade maior no futebol americano nacional, cara, são muitos anos ali, se somar os dois ali, dá, tipo, antes de Cristo, aí, nas regras do futebol americano. Deixo com vocês a palavra aí, Felipe e Jimmy. Bom, eu acho que, né, a gente, nesse formato de live aí, de vídeo que a gente vai fazer, a ideia é conversar de forma descontraída, nada muito... tentar trazer de uma forma mais leve, né, como que as coisas acontecem no futebol americano. E nessa primeira parte que o pessoal vai ver sobre iniciantes, né, o que por exemplo, alguém que quer assistir um jogo precisa entender, né, que vai sentar lá na arquibancada, que vai assistir o jogo na frente da televisão, o que ele precisa entender do básico do futebol americano, né, para que tenha uma experiência razoavelmente interessante, né? Então, essa é a ideia, a gente trocar essas informações, fazer esse bate-papo e mostrar para o pessoal como funciona. Então, eu acho que a primeira coisa que o pessoal deve entender é que, como você citou, é um xadrez humano, né? Um outro paralelo que a gente pode fazer é que o futebol americano é um jogo de conquista de território, né? Para a gente que está no meio, talvez seja um termo batido, né, que a gente sempre fala, mas para quem é iniciante, né, talvez seja uma informação relevante. Então, é sim um jogo de conquista de território. As equipes elas precisam se defender, elas defendem as suas end zones, né, cada equipe posicionada ali para defender a sua end zone, que é a zona final do seu campo, e precisa avançar até a end zone do seu adversário. Então, a estrutura básica do jogo, né, se a gente pudesse resumir de forma geral, seria isso. Com isso, as equipes elas têm, depois que o jogo se inicia, elas têm 4 tentativas para andar 10 jardas, né, e cada vez que elas conseguem avançar essas 10 jardas, renovam-se essas 4 chances para mais 10 jardas e assim por diante até chegar definitivamente na zona final do seu adversário, marcando então um touchdown. Então, e dentro Felipe, dessa... uma pergunta só, desculpa te incomodar, mas eu vou fazer isso daí várias vezes até para o nosso telespectador entender. Você precisa utilizar as 4 descidas todas as vezes ou tem alguma ressalva? Eu estou no campo de defesa, eu tenho que jogar as 4 descidas mesmo? O que eu tenho que fazer? Não há necessidade de você usar todas elas, né? Inclusive, você pode, por exemplo, chutar um field goal ou até mesmo um punch, né? Que seria o punch seria a devolução, que normalmente em uma 4ª tentativa, quando nas 3 primeiras você não consegue ganhar as 10 jardas, é mais prudente, dependendo da tua posição do campo, você devolver a bola para o teu adversário. Mas isso não precisa acontecer na 4ª descida, ela pode acontecer na 3ª, na 2ª, por algum motivo até na 1ª, né? Ou um field goal que é mais comum, né? Às vezes com o relógio mais estourando, com pouco tempo no cronômetro, às vezes é mais comum a gente ver tentativas de field goal em 1ª, 2ª descidas, enfim. Mas não há necessidade, não. Você não precisa usar as 4 descidas, né? E aí que eu acho que aí a gente já começa a desenrolar muita coisa do jogo, já começa a entrar numa parte mais tática, né? De pensar, mas eu deveria correr, eu deveria passar, eu estou numa 2ª chance para 20 jardas, uma 3ª chance para tantas jardas, é mais
coerente eu correr ou eu passar? E aí, quando você começa a entender essa mecânica básica do jogo, que o jogo começa a ficar mais fluido. Eu lembro que quando eu jogava no Madden mesmo, com um amigo meu, ele falava, cara, não faz sentido eu ficar correndo. Pô, é mais fácil eu passar a bola toda hora, né? Até ele começar a se ligar que em algumas situações era melhor ele realmente correr do que passar. E eu acho que quando você começa a entender isso, você já começa a abrir tua mente para... Aí sim, aí é uma infinidade de coisas que o jogo proporciona, que, como você falou, é um xadrez humano mesmo. Eu acho legal, de repente, nessa questão aí que você falou, Felipe, quando você conquista as 10 jardas, a gente chama, né, de first down ou primeira descida, que alguns amigos meus, mas o que é isso? Então, você pode conseguir, é a primeira descida para conseguir para ter 4 chances, para você avançar 10 jardas e vai seguindo. Até quando algum convidado vai, né, e assiste lá no jogo, primeira descida, tal, first down, mas o que é? É isso, você pode avançar 10, você pode avançar 30, você pode avançar 40 jardas em uma jogada e você conseguiu um first down. Aonde a bola parar ali, né, a arbitragem decretar o fim da jogada, é ali que começa a sua nova série de primeira, segunda, terceira e quarta descida para conseguir mais 10 jardas. E acho que também é interessante, sempre falo quando me perguntam, né, vou nos programas aí às vezes, né, o pessoal começa confundindo com rugby, já foi em alguns que primeira pergunta é diferenciar o futebol americano de rugby, que no futebol americano eles são 3 times, né, o time de ataque e o time de defesa. Então o time de ataque está tentando avançar, o time de defesa impedindo. E aí temos as situações especiais, né? Que aí acho que o Jimmy pode falar um pouquinho aí, Jimmy, do ST. O time que é perito em ST, né? Era kicker, né? Isso mesmo, fui kicker antes de vir para a arbitragem aí, então, enquanto não estão em campo ataque ou defesa, a gente coloca os times de especialistas em campo. E as situações são para iniciar um jogo, por exemplo, o kickoff, né, o chute inicial do jogo. A gente usa esses especialistas para, como o Felipe disse, devolver a bola num punch. A gente usa a equipe de especialistas para fazer uma pontuação de field goal ou extra point. Também vem os especialistas, então são situações bem específicas para trabalhar essa situação diferente de ataque ou defesa em campo. E acho também, né, Jimmy, que tanto o que está chutando, seja punt, field goal e ST, quanto o que está defendendo. Os dois times são chamados de time de especialistas, né? Nós chamamos de, né, retorno de punt e acho que time de defesa de field goal, esse eu não me lembro como é que é o nome. É interessante também, Bart, que você comentou lá do first down, né? Que quem está em campo às vezes não entende, mas quem está realmente presencialmente consegue perceber que quando acontece a situação do first down, o que fica marcado dentro do campo é a movimentação do pirulito, né? Então você vê aqueles 2 marcadores laranja, né? Como se fosse, enfim, uns triângulos, né? Que lembram pirulito, por isso que chama pirulito, né? A gente percebe a movimentação dele. Então, quem está em campo assistindo é bem claro. E o futebol americano ele é legal, ele proporciona isso, que as marcações do campo, toda essa gestão que é feita, você consegue perceber bem essas movimentações, esses avanços dos times. E o pirulito, ele deixa isso bem claro, né? Então, o que foi um first down? O que foi uma primeira descida? Quando ele se movimenta. Então, às vezes, na transmissão da televisão, o cara não tem muita noção, apesar de ele ter várias outras formas gráficas de ver o avanço, mas no campo é bacana por conta do avanço. Então, quem é novato vai perceber o avanço, né, com o avanço do avanço das equipes, com o avanço dos pirulitos dentro do campo. E é muito interessante, né, Felipe, porque toda uma movimentação tem o gestual, né? Tem o gestual da arbitragem, mostrando que é um first down, que é uma primeira descida. A gente sempre fala em inglês, em português, por quê? Porque às vezes você está assistindo um jogo lá na ESPN,
não tem problema, que é a única empresa que passa o futebol americano na NFL, né? Tem também a Rede TV, mas e você não entende o gestual da arbitragem. E o gestual é muito simples. Então ele só aponta ali, primeira descida, move-se os dois pirulitos, né? Que nem vocês falaram, aqueles bagulhão que parece um boneco de Olinda, laranjado, com cabeção lá. Então, o gestual é muito importante. Você tem que ficar ligado nisso daí, né, Felipe e Jimmy? Perfeito, Valdo. Essa é a ideia. Toda a sinalização que a arbitragem faz é para determinar alguma situação em campo, nada é à toa. E isso é muito importante, porque a gente não consegue também, o campo é grande, não consegue ficar gritando para ficar falando tudo o que está acontecendo. Então, essa gesticulação, essa sinalização é importante para que todos entendam. Como o Jackson disse, os termos são em inglês, talvez seja difícil para quem não domine o idioma e tal, mas a sinalização dá a mesma ideia, dá a entender o que aconteceu em cada situação. Nem todo mundo tem essa voz poderosa e potente, né, do Felipe e do Jimmy. Então, não tem como você ficar gritando o tempo todo no jogo. E vamos lá, são 48 minutos de jogo, de tempo de jogo, né? Entendam isso, você que está em casa começando a entender, são 4 tempos de 12 minutos, isso no futebol americano nacional. Tá? No futebol americano da NFL são 15 minutos. Mas aqui no Brasil são 4 tempos de 12 minutos, que dá 48 minutos. Imagina o Jimmy, o Felipe e toda a arbitragem gritando esse tempo inteiro. Não, você tem que ser no gestual, senão você acorda rouco, igual você parece um vendedor de rua daí, no caso, né, Felipe e Jimmy? Tá sem o som, Felipe. Mas já houve um tempo que foi assim, né? No início a gente não usava microfone e era no gogó. Então não era nem no outro dia, cara. Às vezes chegava no quarto, cara, você já sentia a voz pesar. E, cara, já apitei alguns jogos quando não tinha microfone, que era na garganta mesmo para comunicar ali. E assim, eu acho interessante, até o ano passado eu estava trocando ideia com um outro árbitro de outro estado, né? Ele estava questionando, né? Assim, você sente mais à vontade em anunciar as faltas em inglês, por que você não faz em português? Aí eu acredito que seja uma questão de hábito mesmo. Então, se de repente, se for assistir um jogo, tiver um determinado árbitro que anuncie em português ou inglês, não tem problema, né? Isso vai ser mais ali da característica dele. Então, você pode ouvir alguém anunciando false start ou anunciando saída falsa. Tá tudo certo, né? O que importa é passar a mensagem, o sinal da penalidade, enfim, aplicar do jeito certo. E muita gente acompanha. É que o do Jimmy tá dando um delayzinho aí pra gente, mas muita gente acompanha a NFL. Eles começam a assistir o futebol americano pela NFL, pelo futebol americano americano de fato. Então, está acostumado a escutar os árbitros da NFL falando em inglês. Então, por isso é um hábito aqui. Mas tem muitos árbitros que falam em português e que traduzem isso daí, que eu acho maravilhoso também. Então, facilita a vida de todo mundo, né, Jimmy? Exato, Valdo. Isso é muito importante, até pela cultura do esporte, né? Porque alguns termos a gente não consegue traduzir. Por exemplo, o ápice do nosso esporte é o touchdown. E não existe uma tradução do que é o touchdown ainda. Ou a gente não tem o hábito de usar. Em algumas situações também a gente usa termos em inglês ainda, porque é mais correto, pelo menos, usar esse termo realmente em inglês. É o que diz o livro de regras, e como, aproveitando o que você falou, a gente segue as regras da Federação Internacional, não as regras da NFL, que são um pouco diferentes, não as regras da NCAA, para quem está mais acostumado. A gente usa da IFAF, que é a Federação Internacional de Futebol Americano.
E principalmente assim, né, Jimmy, que nem você estava falando, tem algumas palavras que a gente não consegue traduzir e até nas posições, né? Que você que está começando, está acompanhando o futebol americano, fica meio estranho você traduzir o quarterback para zagueiro. Pô, zagueiro, você é aquele cara que tá defendendo, é o Júnior Baiano, né? É aquele cara caneleiro. E no futebol americano, o quarterback, que é o zagueiro, é o astro do time, é o cara mais cerebral. Né? Como que você vai traduzir wide receiver? É difícil. Às vezes a gente assiste um filme, o lateral o atacante. Fica meio estranho. Então tem muitos termos que ainda são utilizados em inglês justamente por isso. Né? Roughing the Passer ainda é até mais tranquilo, que é a violência ao passador, mas encroachment é um pouco mais difícil. Então tem alguns termos que ainda vai em inglês, e que se você for jogar o videogame, você que é iniciante, uma dica, quer aprender o futebol americano, joga o Madden. Eu não estou fazendo propaganda nem nada. Joga o Madden, que é muito mais fácil. Você vai ver as rotas coloridas, você vai ver tudo colorido e vai ficar muito mais fácil de você aprender. Então, o Jimmy e o Felipe estão aqui para ensinar vocês, mas jogando um videogame, você aprendendo. Tem no YouTube hoje um conteúdo vasto no YouTube, além da nossa live. Patrocinada aí pelo Pro Esporte, pela Copel, né, a Copel Luz e Energia, nós temos diversos canais falando sobre futebol americano, né, Jimmy e Felipe. E sobre regras, né, principalmente isso. E a gente se coloca à disposição, né, como a Associação de Árbitros, como a PAFAN, se coloca à disposição de toda a comunidade, né, do FABR, e aos fãs também que queiram tirar dúvidas, que queiram de alguma forma participar. Esse também é o papel da nossa associação, né? E também queria deixar registrado que o torcedor ele tem todo o direito de torcer e fazer a bagunça dele, né? Acho que às vezes a gente vai em alguns lugares fazer alguns jogos e tem alguns mitos que o torcedor não pode fazer isso ou aquilo, né? Então, evidente que se o campo está numa zona residencial, ele vai ter as regras, né, daquele local, mas isso é previamente também informado pela organização, né? Então, mas o papel do torcedor é ir lá apoiar, fazer bagunça, fazer barulho e apoiar a sua equipe. E, no mais, a PAFAN está à disposição aí de toda a comunidade, jogadores, treinadores, torcedores, para ajudar e fazer o esporte crescer. E além da APAFAN, se você, além de não na dica do Valdir de jogar o Madden, você pode procurar os times, né? Eu sou da velha guarda, eu gosto mais de coisas concretas e não virtuais, né? Procure os times, procure o flag do futuro, que você vai aprender a jogar futebol americano, né? De um jeito ou de outro. E hoje o Paraná está bem servido de categorias de base, você consegue encontrar. Eu sei que os times do interior do estado também tem, em Curitiba, na capital tem. Também está sendo desenvolvido o flag para crianças de idade escolar, né? Esse ano provavelmente não vai ter só em Curitiba o flag, vai ter em vários lugares. Então, para criançada a partir de 8, 6, 8 anos, aqui em Curitiba já tem vaga, né? Então, é bem importante. E uma coisa também que eu queria falar do inglês, lá quando vocês estavam comentando, por isso que os sinais, o Jimmy e o Felipe falaram, é muito importante. Às vezes, primeira descida, segunda, né, terceira e quarta, assim, quando eu explico, tá com dúvida, né, tá lá no marcador de down, aquilo ali, você sabe qual descida que é. Ele tem que chegar a sinalização, seja com instrumentos, seja no momento da falta também. A gente, com o tempo que a pessoa assiste o jogo e começa a gostar, ele já entende só pelo gesto, né, do árbitro, pelo menos as coisas mais corriqueiras, né? E isso é bacana, cara, porque dentro de campo, pelo menos a gente percebe, né,
a gente percebe isso, a movimentação do jogo, né, desde já um olhar de árbitro, questão de gestão, enfim, a gente consegue perceber o jogo fluindo, e quando a equipe está bem alinhada, que está bem entrosada, que consegue fazer as movimentações certinho, tem a primeira descida, para o relógio, solta o relógio, o pirulito movimenta, né? Enfim, falei a ordem errada, mas enfim, você consegue sentir o jogo fluir. Eu acredito que para quem está assistindo também percebe esse tipo de coisa. Não é um árbitro, vezes... né? Só aproveitando, Felipe, não é um só que faz, vocês fazem todos o sinal da primeira descida, o sinal do tempo. Então, assim, é bem fácil a gente que está vendo pela, enfim, sinergia aí da arbitragem, né? Isso é bacana quando a gente consegue chegar nesse ponto e a equipe está entrosada e faz o jogo caminhar. Dentro de campo, para a gente é muito claro, né? Eu acredito que fora também seja, eu espero que seja, porque esse é nosso papel também, né? A gente costuma dizer, a equipe A tem o seu interesse, a equipe B tem o seu interesse, e a arbitragem também tem o seu interesse de fazer o jogo fluir, e a gente apita para quem está assistindo, né? Nosso último intuito é ficar parando o jogo, fazendo huddle, né? Reuniões de arbitragem. Essa é a nossa última intenção, é fazer o jogo fluir e dar emoção e ação para quem está assistindo. E aproveitando que vocês falaram de todos os árbitros, nós temos 7 árbitros. É isso mesmo, são 7 árbitros da partida, não é que nem no futebol que tem um árbitro, um bandeirinha, um auxiliar, né? Não é mais bandeirinha, um auxiliar num lado e um auxiliar do outro. Não, lá no futebol americano, no nosso futebol americano, nós temos 7 árbitros que tem o senhorzinho, como diz o meu amigo Renalter Kass, que é um dos narradores maiores, dos grandes narradores, maior não, porque ele é baixinho, né? Se fosse maior, ele teria mais de 1,90 m. Mas, assim, um dos grandes narradores do futebol americano nacional, ele diz, né, o senhorzinho distinto de boné branco, você que está começando no jogo, é o principal árbitro, que é o referee, que é o árbitro principal. E tem mais 6 árbitros com boné preto, que cada um cobre uma área do campo. Vocês podem explicar um pouquinho só, bem rápido, para quem está começando, até para que você está assistindo um jogo lá na Twitch ou no YouTube da FPFA, você identificar os árbitros ali no campo, né? Que domingo já tem começa o Campeonato Paranaense agora, né? A gente está gravando esse vídeo para vocês aí, mas vai começar o Campeonato Paranaense só para quem assiste saber quem que é, qual árbitro e o que cada um faz, bem rapidamente, Jimmy e Felipe. Deixa eu começar pelo meu setor, aí eu deixo o Jimmy termina pelo setor dele. Antes de falar basicamente as posições, eu só queria dizer que a gente tem esse lance do referee ser árbitro principal, mas é evidente que ele faz parte de um conjunto, ele transmite as faltas, as penalidades, né? E muito porque a gente primeiro precisa de um árbitro fazer essa função, e porque também eu acho que existem pessoas diferentes dentro de campo, né, com personalidades diferentes. Então, às vezes, eu tenho um cara que domina a regra absurdamente, só que ele é um cara mais quieto. Então, ele não teria um perfil para ser referee. E assim, de todos os lados. Por isso que também a arbitragem do futebol americano é muito tem esse lado, essa democracia, né, do jeito de cada um. Então, eu acho que é bem importante isso e é bacana entender o jeito de cada um. Então, mas dentro de campo a gente vai ter o referee, que é o árbitro que transmite as penalidades, e tem, vamos colocar assim, o voto de Minerva, né? Às vezes chama a responsabilidade para si em algumas situações, que vai estar com o boné branco e fica posicionado atrás do ataque. No meio da defesa, né, de frente para o referee, dentro do campo, tem o umpire, que é o árbitro que posiciona a bola, né? Ele cuida ali do center e dos 2 guards, né? Ele cuida ali de uma situação bem de bastante ação ali, e a gente tem na linha, né, os nossos wings,
né, que é o headline e o line judge. São os árbitros responsáveis pela linha de scrimmage, né, eles também cuidam ali das situações de ataque e de defesa, e eles são responsáveis por esse setor. Então, esses são os 4 árbitros que ficam mais perto de mais ação, e aí a gente tem os árbitros do fundo de campo aí que o Jimmy vai falar quais são e suas funções básicas. Exato, e junto com esses, completando o fundo do campo mais próximo da defesa, nós temos no centro do campo o back judge. Em cada lateral a gente vai ter o side e o field judge olhando ou cuidando de cada área específica do campo. Por isso são 7 árbitros, cada um tem uma área para cuidar dentro de campo, e o importante é que todos se completam, né? Porque se um está olhando num ângulo, outro árbitro vai estar olhando num ângulo diferente. Então ele vai poder observar uma ação que em determinado ângulo para um árbitro não consegue ter essa clareza. Por isso são 7 em campo e fazem essa comunicação gestual, como a gente já citou, ou até verbal, se for o caso, para ajudar no desenvolvimento do jogo. E eu fiquei com uma dúvida aí, Felipe, ou Jimmy, enfim. Alguém quer ser árbitro. O que ele precisa? Muito estudo? O Felipe até falou que é bem eclético, como é o futebol americano. Ele pode ser tímido, ele pode ser mais extrovertido. Ele precisa alguma característica física ou também não? Ele tem alguma característica que cabe melhor em alguma posição de arbitragem? O que o nosso telespectador aí quer ser árbitro? O que ele precisa fazer? Bom, acho que de forma geral, assim, característica física não importa, apesar de que nos últimos anos a gente tem pego pesado nisso e está tentando mudar essa característica, né? Então mas a gente tem árbitros mais altos, mais baixos, mais gordos, mais magros. Mas a gente sabe que, evidentemente, se você está praticando um esporte, às vezes a condição física vai te ajudar ou não, né? E isso dentro da nossa equipe não é segredo para ninguém. Então, quem está mais pesado, enfim, sabe. Quem está devendo em algum requisito técnico está sabendo disso. Inclusive, a gente fez os testes físicos e teóricos há pouco tempo. O pessoal já está recebendo, acho que talvez já tenha recebido todas as avaliações, né, Jimmy? Então, o cara sabe se foi bem ou foi mal. Enfim, falando de parte física, né? E parte técnica, aí vai do estudo, vai da dedicação, né? Como qualquer setor. Então tem um combine de arbitragem, assim, quando ele quer ingressar. Eu quero ser árbitro, eu preciso fazer um testinho físico, assim, eu tenho um combine. Tem ideia do que é? Só pra gente... Não, existem os testes físicos, mas antes disso, o árbitro ele precisa ter passar por um curso, passar por uma... hoje existe um curso de arbitragem da Escola de Árbitros, da EAFA, que é reconhecido pela PAFAN como um dos cursos que dá veracidade, né, legalidade para o árbitro apitar. Uma vez que ele fez esse curso, né, como ele é um curso nacional, a gente recebe o resultado desse árbitro, desse candidato, e aí ele vem concluir, né, depois desse curso da EAFA, ele vem concluir com a gente o que ele precisa para se tornar um árbitro do Paraná, que é fazer os testes físicos, né, que não são todos os estados que exigem isso. Então, tem os testes físicos e também tem mais um teste, tem mais uma prova, que daí é a prova da APAFAN, né, que ele vai realizar para daí ficar apto para apitar. Então, hoje, para apitar no Paraná, você precisa ter um curso reconhecido pela APAFAN, né, seja qualquer curso do Brasil, desde que reconhecido, ou o próprio curso da APAFAN, e aí fazer os testes físicos e a prova da APAFAN. E para quem não sabe, você que está acompanhando a gente, começando a acompanhar a gente, a APAFAN é uma das arbitragens mais antigas do Brasil e, para mim, é a mais gabaritada, né? Eu falo em todos os jogos das transmissões, é a mais gabaritada. Então, todo mundo quer vir apitar no Paraná, porque são
uns jogos interessantíssimos, né? A arbitragem totalmente experiente ali. Tem muitos árbitros novos? Tem, mas tem muitos árbitros com mais de 10 temporadas, né, Felipe Jimmy? Exato, a gente tem pessoas muito experientes já, a equipe é bem ampla, bem diversificada mesmo, então, como o Jackson falou ali, é do nosso esporte essa característica, a gente tem espaço para todos os biotipos, para todos os interesses, se a pessoa não quer ser jogador, tem espaço para ser árbitro ou delegado de partida ou fazer parte da federação, ajudar a equipe como staff, e no nosso caso não é diferente, a gente tem a possibilidade dessas situações, ainda mais hoje que a gente tem várias modalidades dentro do futebol americano, né? O flag aí que tem vindo como olímpico faz parte de uma novidade para a maioria das pessoas, então é importante isso para as crianças, especialmente, entrarem no nosso esporte. Então, quem tiver interesse, cursos de formação, como todos citaram aí, a IAFA faz, conversa com a PAFAM, conversa com a federação, que espaço tem para todos participarem do esporte. O Jimmy tocou num ponto bem legal, né? Não são só os 7 árbitros. Tem o delegado também. Qual que é a função do delegado, Felipe, Jimmy, vocês que podem explicar melhor, que inclui dentro da regra? Porque o delegado ali é o delega, né? É aquele que mostra ali a autoridade. A gente também conta, né, com o trabalho dos delegados, que eles são responsáveis por conferir todas as marcações de campo, todo o entorno do campo, para ver se está de acordo com o regulamento, os vestiários, banheiros, a pintura, traves, ambulância, se a ambulância está com os atendentes que tem que estar, se tem desfibrilador, enfim. Então, eles são responsáveis por tudo isso. O árbitro chegou no horário, pegar as assinaturas, fazer checar todos os jogadores. Então, é um trabalho bem assim, bem também importante, que é realizado por esse pessoal, né, que eles não fazem parte da equipe de arbitragem, mas também são pessoas importantes no nosso meio. Então, tem mais essa possibilidade dentro do esporte, né? E, sem falar, voltando um pouquinho na questão da arbitragem, que, por regra, a gente poderia trabalhar com 8 árbitros na equipe, né, que seria a inclusão do center judge, que ele faz a função ali, ele repõe a bola, ele ficaria posicionado ao lado do referee no backfield, ali, né, atrás do ataque. Então, ele faria a função de repor a bola. E também, aí tem um plus, mas esse é um plus que é do Paraná, é do Campeonato Paranaense, que é o cronometrista, né, que foi uma função que eu desempenhei ano passado pela primeira vez. Na verdade, eu já tinha desempenhado, mas não com a qualidade técnica, com os recursos que foi fornecido. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, poder trabalhar no relógio e acompanhar o jogo. Cara, eu achei sensacional. Então, quem quer participar do futebol americano, né? Então, para esse bate-papo aí, para iniciantes, não só assistindo, mas quem tem interesse de jogar, de arbitrar, de estar como delegado, ou seja lá o que for, tem ainda muito campo para todo mundo. O delegado também é importante, né? Ele é quem faz a súmula de jogo, anota todas essas situações, então, regulamento, indisciplina de jogadores, né? E isso vai para julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Americano, né? No Paraná a gente tem desde 2013, né? Esse tribunal. E é bem sério, assim, não são pessoas que são, assim, do meio, o diretor da arbitragem, o da federação, não, são advogados, né, de Curitiba e do Paraná que atuam no direito desportivo, no futebol, no futsal, no vôlei e também atuam no futebol americano. Tem alguns que atuam só no nosso, tem alguns que atuam em vários, né? Então ele entra num processo, a súmula do delegado é como se fosse um inquérito policial do delegado de polícia, não que seja
uma atitude criminosa, mas assim, é um ato infracional. Ou ele infringiu a regra do jogo, ou infringiu o regulamento, e isso o delegado relata e vai para um procurador de justiça desportiva, ele faz uma denúncia, o time se defende e aí segue o rito. E o nosso tribunal aí é um exemplo. Eu mando bastante o regimento interno, todas as documentações para o pessoal aí que está introduzindo o Tribunal de Justiça Desportiva. Eu sempre gosto muito da experiência que saiu do nosso julgamento esse tipo de penalidade administrativa, né? A gente, meio, vamos dizer assim, terceirizou esses julgamentos, o que tornaram os julgamentos mais isentos, né? E começa na função do delegado lá em cada jogo, né?